A gente não ia nunca se mobilizar desse jeito pra destruir uma pessoa. Não tem nem sentido, né? Eu vou falar uma coisa que não saiu em lugar nenhum. E eu vou dizer aqui claramente. A Verônica Debon, quando já estava armando o golpe para cima de mim, porque ela é uma das arquitetas desse golpe, ela estava dizendo que me amava, que eu era inocente, que eu isso, que eu aquilo, que eu era uma... Vem aqui ficar com quem te ama. A Verônica Debon vem até a minha casa sob o pretexto de me consolar sobre uma acusação grave dessa, grava toda a nossa conversa naquela noite, em que ela vem na minha casa, janta aqui, passa a noite aqui comigo, dizendo que me amava, grava a nossa... Se isso não é premeditado, se isso não é algo cerebral e premeditado de golpe, eu não sei o que é. Grava toda a nossa conversa e entrega para a revista Piauí. A pessoa vem te gravar para quê? Se ela está te ouvindo, ela está te gravando para que outros ouçam. Voltar para cá, Márcio. Verônica é um capítulo fundamental. Verônica é a grande arquiteta do golpe, da vingança, de juntar e arregimentar essas pessoas, de coagir outras mulheres, de silenciar outras mulheres, de perseguir mulheres que não quiseram entrar na acusação, de dizer aleatoriamente nomes e situações mentirosas para convencer outras pessoas. Verônica ia de pessoa em pessoa falando para pessoas que eu falei coisas dela, eu fiz coisas com elas que eu nunca fiz. E que as pessoas acreditavam pela intimidade que Verônica tinha comigo. Porque Verônica teve um relacionamento de 1 ano comigo. Fora toda a amizade anterior. Mas um relacionamento de 1 ano. Isso não aparece na entrevista. Verônica, isso é muito importante, é o primeiro ponto. É Verônica quem me conta da narrativa de Bárbara sobre assédio. E detalhe, Verônica que acompanhou e que estava aqueles anos todos ali e sabia qual era a situação minha com Bárbara, Verônica conta a história da Bárbara para mim, dizendo coisas muito importantes que hoje servem para ela. Mas vejam, Verônica naquela época já dizia que era um absurdo me acusar de assédio. Dá uma olhada. Mas então eu prefiro mostrar uma mensagem em que, para dizer que ela via a relação da Bárbara comigo como um relacionamento abusivo, da Bárbara comigo, por tudo que a Bárbara estava fazendo pelas costas de narrativa mentirosa de assédio, ela mesmo se entrega e diz o quanto ela estava ali escolada em relacionamentos abusivos. Para mostrar que Verônica sempre achou que todo o relacionamento dela que não deu certo era abusivo. Dá uma olhada nesse print. Eu e Verônica tivemos uma relação, um relacionamento de 1 ano. Amoroso. Primeiro uma grande amizade, vinha pra cá, dormia aqui, não acontecia nada. A gente viajava junto, não acontecia nada. Nada. Aí ela me chama para fazer a peça dela. Isso é outra coisa interessante, que mostra como essas relações de poder são fluidas, né? Eu sou, olha que loucura, eu sou chefe dela e da Débora Lam, no Núcleo de Humor. Mas eu sou chamado para fazer uma peça com a Verônica, em que a Verônica é minha patroa e Débora Lam é minha diretora. É aquilo que eu falei lá no começo. Por quê? Porque no meio artístico é assim. Você hoje me dirige, amanhã eu dirijo você, hoje eu sou seu chefe, amanhã eu estou escrevendo para você e você é meu chefe na redação, eu fui chefe de pessoas que foram meus chefes, assim vai. Verônica me chama para... Começou ali. Verônica me chama para ser par romântico dela na peça que ela fazia com o ex-marido. Ela falou, não quero fazer a peça com o meu ex-marido. Me chama para fazer. Eu estranhei. Porque, assim, é uma peça de casal, a gente ia passar a peça beijando na boca.
eu estava entrando no lugar do ex-marido dela na peça, mas eu também confiei ali que a gente já estava num nível de amizade tal que a gente tinha ultrapassado essa fronteira. E aí ela começa a mandar umas indiretas, ela manda no grupo de trabalho nosso da peça. Eu vou ter que dizer como é, porque eu tenho que explicar minha relação com a Verônica, né? Então assim, eu tinha uma calça de moletom que eu ensaiava, que ela chamava de calça marca-pau. E aí ela escreve no grupo, a gente está discutindo figurino, assunto de trabalho, e ela escreve no grupo: a calça marca-pau é obrigatória. Até porque, se for para viajar pelo Brasil fazendo peça de casal sem sentir tesão, nem vale a pena. Está escrito. Fizemos a peça. Estreamos ainda só beijando em cena. No dia da estreia, ela vem dormir aqui em casa. E aí nós temos a nossa primeira transa. Em determinado momento, de fato, ela quis se afastar Não. Porque queria namorar e você não queria namorar? Não. Eu chamo ela. Tudo documentado. Isso aí tá tudo... Eu chamo ela. E digo que é melhor a gente voltar a ser amigo. Que não ia ser legal. Que não estava legal, que não ia ser um namorado bom, que não ia ser um namorado legal para ela. Relações sexuais? Não, eu queria voltar a ser amigo. Zero. Aí, tanto que, cara, é uma loucura, assim, mas eu tenho que expor. Tem mensagens dela para mim em que ela pede para dormir aqui em casa. E eu digo, mas é só dormir mesmo. Imagina se essa mensagem fosse ao contrário. É só para dormir mesmo, que eu estou muito cansado. Aí ela diz, tá, mas enquanto você estiver dormindo, eu mexer em algumas partes suas, você vai chamar a polícia? É dela pra mim. Imagina se fosse o contrário. Depois ela me escreve de manhã dizendo assim: te estuprei ontem. Tava naquele momento que você quer, mas não quer. Aí você fica... E aí chegou uma hora que eu falei: vamos parar, vamos voltar a ser amigo. Ela não usou de força com você? Não, forçou uma barra. Forçou uma barra. Tanto que ela faz a pergunta no dia seguinte. Forçou uma... Eu queria dormir mesmo e tal. E aí começa, beija aqui, beija ali, beija lá, pera, não, vamos dormir. Acompanhei toda a narrativa dela de que o relacionamento dela passado era abusivo. Mesma coisa que ela fala de mim hoje, ela falava do relacionamento passado. Que hoje ela lida... Que hoje é amigão dela. Mas na época era um relacionamento abusivo. Tem várias mensagens sobre relacionamento abusivo com o anterior a mim. Depois eu virei o abusivo da vez. Pra mim, relacionamento abusivo é você ir na casa do seu parceiro, seja homem ou mulher, e gravar ele e levar pra outra pessoa ver. Ou divulgar na imprensa. Eu acho que eu tive um relacionamento abusivo. Então. Porque se eu recebo uma pessoa na minha casa, que eu acho que tem uma relação comigo, essa pessoa me grava, e depois exibe isso na imprensa, pra mim, isso é um relacionamento abusivo. Agora, eu tô tranquilo. Se amanhã, por mim, todas as minhas mensagens com Verônica Debon, que é quem me acusa de ter relacionamento abusivo, você pode pegar toda a minha comunicação com ela ao longo dos anos. Eu tenho tudo por WhatsApp, porque a gente falava por WhatsApp, muito. Então, assim, pode pegar tudo, subir na nuvem e dar uma senha para todo mundo ler, eu faria com a maior tranquilidade. Tá tudo à disposição da justiça. A primeira coisa que eu fiz foi, quando o caso estourou, que até meus advogados falaram assim, o que a gente mais vê em casos criminais são pessoas querendo quebrar o celular. E a primeira coisa que eu fiz quando o caso estourou foi pegar o meu celular, levar para uma empresa de segurança e falar, por favor, façam uma cópia de tudo que tem aqui, porque eu tenho medo de alguém apagar, de eu perder, do celular molhar, cair na água. Tá tudo lá, à disposição da justiça. Mas como é que um homem escapa de um relacionamento consentido que anos depois a pessoa fala, foi assédio? Como é que escapa? Não escapa. A minha relação com a Verônica Debon foi uma relação de casal, homem e mulher, normal, com suas dores, suas delícias, seus erros, acertos, inseguranças, paixões e tudo. Está tudo ali. Não tem nada diferente de nenhuma outra relação. São dores de amor. Agora, ela transformou essa rejeição que ela sentiu da minha parte numa vingança. Uma vingança sórdida. É uma pessoa que se vinga de mim sordidamente. Sordidamente.
Ela junta um grupo, ela traz advogada, ela pressiona a mulher. Mulheres tiveram que dar queixa dela na Globo. Isso está na delegacia. Mulheres dizendo que foram pressionadas pela Verônica até o final para que se dissessem assediadas também. É legal, isso é bacana, você ir em cima de outras mulheres para dizer assim, você tem que dizer que foi assediada por ele. Ela convenceu o núcleo mais próximo dela. Esse núcleo todo que me acusa é todo próximo. As testemunhas, que algumas vou saber já, mas devem ser as mesmas lá do inquérito, as testemunhas que vão lá depor, 99,9% das testemunhas dizem que tinham uma visão da história e passaram a ter outra depois que conversaram com a Verônica. Todas citam a Verônica. Quantas dessas testemunhas vieram conversar comigo depois de ouvir a versão da Verônica? 0. Então eu acho que o ambiente de trabalho com ele parecia muito horizontal. Existia uma coisa aparente, existia uma coisa subreptícia acontecendo, como acontece num relacionamento abusivo. Tem um ambiente de muito amor, pessoas apaixonadas, mas só quem está lá dentro sabe o que está acontecendo e às vezes você não sabe o que está acontecendo. Aí ela diz assim, ele não gostava que eu fosse fazer outros... Cara, se você ver minhas conversas com ela, é tipo, vai fazer outros programas. Eu não sei se ela teve coragem de falar pra você, depois de tudo que eu mostrei na justiça, se ela ainda tem coragem de sustentar que eu não queria que ela fizesse outros programas, Ali havia um ambiente de muito amor, como se ele estivesse sendo muito preocupado, protegendo a gente. Ele protegia a gente de vários outros trabalhos. Era sempre uma coisa... De roubadas horríveis, de novelas que chamavam a gente pra fazer, mas, poxa, uma roubada. A gente não ficava nem sabendo, porque ele estava protegendo a gente. Ela teve a coragem de dizer que eu não permitia que ela estivesse em outros programas ou que ela fizesse novela. Ela fez novela. Enquanto estava lá, fez Órfãos da Terra. Ela não queria nem fazer o teste. Ela não queria fazer o teste, estava com medo de fazer o teste. Eu dei força para ela fazer o teste. Como tem prints meus com as outras atrizes, estimulando as atrizes a fazerem teste para a novela. E aí quando a Verônica me comunica, manda mensagem para dizer, passei no teste, e me agradecer por todo o apoio e incentivo, eu ainda comento, pô, e você com medo do teste? Está aí, como é que pode apagar a história desse jeito? E outra história, para ilustrar rapidamente. Tem um momento em que Verônica, como autora agora, me pergunta se ela podia escrever fora do meu núcleo. E aí eu explico para ela a importância e por que ela deveria sim escrever para outras pessoas e com outros autores, e que isso era bem visto, e que o legal é a pessoa circular. E ela ainda me pergunta se eu vou aceitá-la de volta, porque ela sai para escrever, e eu digo que não, que isso é antigo, que ninguém é dono de ninguém, que ela tem mais é que circular mesmo. Como é que ela mantém um absurdo desse? Uma pessoa que escreveu outros programas, escreveu Cine Hollywood, gravou filme, gravou outra novela, gravou série. Gravou Todas as Mulheres do Mundo, gravou tudo o que quis. Fez tudo o que quis. Como é que mantém uma narrativa dessa? E chorando, e as pessoas acreditam. É um absurdo completo. Esqueceu de dar meu crédito do Fora de Hora quando foi apresentar o programa e tal.
Essa história de que eu, de propósito, né? Ela chega a falar assim, dizer que eu era ótima, mas não me dava um crédito ali, esquecia de me dar o crédito ali da apresentação do Fora de Hora. Gente, pelo amor de Deus, essa apresentação do Fora de Hora foi uma apresentação organizada pela comunicação, que recebeu nossos créditos, como eles eram. E aí, essa coisa de fazer caderno para imprensa e tal, escapou. A Verônica tinha dupla função, ela era atriz, era autora, alguém comeu mosca e ela apareceu com uma função só. Ela não apareceu fora dos créditos, aqui ela apareceu com uma das duas funções que ela tinha. Ela me escreve para lamentar, até com uma certa mágoa, lamentar que ela ficou, que esse crédito não entrou. E eu falo, vou resolver. E reparem nas mensagens, eu imediatamente aciono a comunicação. Comunico o erro. A comunicação pede desculpas pelo erro e diz que vai ajustar. Então, dizer que eu tirei o crédito é uma maldade. Não era minha responsabilidade aquele crédito na apresentação do programa. Quando ela reclama da falta do crédito, eu lamento junto com ela, comunico imediatamente a comunicação, a coisa é corrigida e ela agora vem anos depois dizer que eu fiz isso de propósito. Gente, isso só escancara o quanto tudo é tentado colocar na minha conta. Por favor, olhem para isso tudo. Somem, vão somando os absurdos. Ela tentou, obviamente orientada, preencher umas lacunas de relacionamento abusivo. Então era dizer assim, dizer que ela não tinha talento. E o tempo todo, a mensagem subliminar era o tempo todo, você é um lixo, você não pode estar aqui. Eu entendi, depois de muito tempo, depois da denúncia da Dani Calabresa, que pra sempre eu vou ser grata, que salvou minha vida, porque eu não sabia o que estava acontecendo. Eu percebi, depois de anos, que ele fazia não só comigo, mas com todo mundo, ele detonava a nossa autoestima para manter todo mundo sob controle. Jamais falei que ela não tinha talento. Pelo contrário. Toda a nossa troca é ela, quando ela está insegura, eu digo, não, você pode, você consegue, você vai. Nunca falei que ela não tinha talento. Nunca. Ela diz que quando eu elogiava uma outra pessoa que estava em cena com ela, a mensagem subliminar é que ela era um lixo. Como é que elogiar uma outra pessoa vira uma agressão a você? Você entende como tudo é visto de maneira torta, uma tentativa de reescrever o passado? Isso é um completo absurdo. Eu quero que ela apresente uma mensagem minha, de alguma forma, em que eu tenha dito que ela não tem talento. Pelo contrário, sempre que ela estava com alguma questão de autoestima, eu levantava a bola dela. Tem um monte de prints e mensagens em que eu digo que ela pode, que ela consegue. Tem um momento em que eu soube por outra pessoa que ela estava triste na novela, eu escrevo para ela, para consolar e dizer que ela pode, que ela vai. Eu chamei ela para fazer todos os programas que eu fiz, desde que ela entrou para fazer o Tá No Ar. Ela sai, volta, vai escrever com outras pessoas. Eu sempre elogiei Verônica, nunca não elogiei Verônica. Pelo contrário, só tinha elogios para ela e para o talento dela. Os exemplos estão aí. Olha o impacto que isso tem. Olha as coisas que ela foi falando de mim. E você vai vendo e vai acreditando, e vai falando, meu Deus, esse cara é um monstro. Aí você vai ver as mensagens trocadas entre nós, cadê esse monstro? É justamente o contrário. Eu estou o tempo todo levantando a bola dela. Ela mente do início ao fim do relato dela. Que é outra questão que acontece muito nos relacionamentos abusivos, que é você isolar. Ele fez a Casa do Humor, antigamente os humoristas escreviam junto com os outros redatores. Ele alugou uma casa paralela e ele isolou o humor e ele negociava, não só o meu, o contrato de muitas pessoas. A gente não tinha acesso à empresa. Qualquer pessoa que trabalhou na TV Globo, em qualquer época da vida, sabe que um autor ou um diretor não tem poder de negociar o salário de ninguém, que isso é feito diretamente pelo RH. Você pode dar conselhos, como muitas pessoas me pediam conselho. Pô, vou lá pedir aumento. O que eu falo? Eu falo, pô, diz que teu programa foi um sucesso, diz que você foi bem, que você foi destaque esse ano, leva uma matéria positiva da imprensa. Conselhos que você dá para quem vai pedir aumento. Agora, dizer que eu era responsável pelo contrato dela e o contrato de outras pessoas, parece que as pessoas eram minhas contratadas da TV Globo. Parece que só tinha eu na TV Globo para aquelas pessoas. Quem acredita num negócio desse, gente, põe a mão na consciência. Ouçam o que essas pessoas estão dizendo, isso não faz o menor sentido. Essa narrativa da casa
de humor ser uma casa separada para esconder as pessoas da TV Globo. Bom, eu explico isso com detalhes na entrevista. Não entrou na edição, mas eu vou mostrar agora para vocês. Existe uma lenda aí que eles tentam até nos processos colocar, mas isso cai por terra em 2 minutos e meio, que é dizer que eu montei uma casa dos roteiristas. Primeiro, assim, eu não tenho poder de montar casa nenhuma, né? Quem monta uma casa dos roteiristas é a DAA. Montar uma casa para que os roteiristas, tirasse os roteiristas do ambiente da Globo, para que eu tivesse total controle sobre aquelas pessoas e a Globo não tivesse acesso àquelas pessoas. Isso é tão absurdo que não sei nem por onde começar. Sabe como é que eram as redações de humor? Eram em apartamentos alugados em apart hotéis. Eram locais sem nenhum monitoramento. Eram locais que usavam a sala do apart hotel para fazer redação, montavam computadores e tinha ali do lado quarto, cama, uma chave na portaria 24 horas. Tem caso de autor que se separava da mulher e ia morar na redação. Primeiro a gente foi para a casa dos roteiristas. Primeiro foi aberta uma casa dos roteiristas, que era um desejo antigo nosso, que era a gente ter um ambiente que os roteiristas pudessem trocar ideias, se encontrar no café. A gente, em vez de ficar cada um num apart hotel, sem nenhum controle da TV Globo, a gente fosse para um espaço TV Globo, controlado, com estrutura, com impressora, com papel, porque era uma loucura. Nós que éramos redatores finais, tinha que controlar papel higiênico, impressora. Era um furdunço. E aí a gente primeiro teve a casa dos roteiristas. Quando o humor foi ficando grande, não cabia na casa dos roteiristas, começou a ter casa dos roteiristas, mais uma parte hotel, não sei o quê, começou a fazer jus a gente ter uma casinha só nossa. Nós visitamos vários espaços, a DAI, o RH, todo o mobiliário colocado pela Globo. Então, assim, essa falácia de que eu quis uma coisa fora do controle da TV é justamente o contrário. Essa casa dos roteiristas, esse nome foi eles que deram, a administração, a House, era uma casa na Visconde de Carandaí, na esquina da TV Globo, que tinha todo o mobiliário da TV Globo. Ela tinha uma administração que era dos donos da casa, ou de quem nos alugava a casa, que tinha lá uma secretária na portaria, e todos os ambientes tinham câmeras, controladas pela TV Globo, câmeras de segurança, coisa que os apart hotéis nunca tiveram. Então era um ambiente totalmente controlado. Não satisfeito com isso, eu comecei a achar que eles estavam muito longe, porque começa a ficar uma demanda de 20, 30 autores te perguntando tudo. Como é que eu faço para pedir férias? Como é que eu faço para não sei o quê? O que eu fiz? Eu falei com a DAA e a DAA tinha uma sala dentro da casa dos roteiristas. Uma sala da DAA, em que eles tinham... Aí eles botavam lá uma pessoa de tantas vezes na semana que ia lá para conversar com os roteiristas, ouvir as questões. Não satisfeito. Ainda pedi que a DAA viesse até a casa dos roteiristas, a casa do humor, e fizesse uma reunião. Tenho toda a ata dessa reunião, toda a convocação. Para quê? Para que os autores fossem informados quais os telefones úteis que eles deveriam ligar para cada demanda deles, quando quer férias, quando quer reclamar, compliance, né? Tudo. Houve um dia inteiro que eles não trabalharam, teve uma palestra de cada área da DA se apresentando e dizendo que se vocês precisarem disso é essa área, se precisarem disso é outra. Então essa história de isolado era tudo com câmeras, administrado pela TV Globo, não existia nenhuma sala trancada, nenhuma sala que não fosse vidro vazado, e tinha uma administração e a DA ainda tinha uma sala lá dentro. Então isso não tem o menor cabimento. Os homens, não sei se a gente pode falar o nome, mas o Veras foi processado, o Rafinha foi processado, o Castanhari foi processado, o Danilo Gentili foi processado. Todos os homens que tentaram dar algum tipo de apoio foram processados e silenciados. Olha esse absurdo que ela está falando, gente. Que todas as pessoas que deram apoio a elas foram processadas. Eu processei 4 pessoas que me xingaram de criminoso para milhões de seguidores. Que me mandaram para lugares, que me chamaram de filho disso ou daquilo. 4. E ela diz que eu processei todas as pessoas que deram apoio a elas. Elas tinham 4 apoios? 4 apoios é que elas tinham? Isso é mais uma mentira da Verônica. Prestem atenção na Verônica. A parte dele nunca houve até hoje nenhum tipo de sinalização do tipo se eu errei, desculpa, ou talvez eu tenha errado. Não houve nada disso até hoje em relação a vocês.
Acho que aconteceu durante o período de compliance numa estratégia de manipulação também. E eu falei pra ela na época, eu falei assim, eu adoraria saber quem tá me acusando pra conversar, nem que fosse com a mediação da empresa, todo mundo sentar e eu tentar entender que loucura é essa que tá sendo dita pelas minhas coisas, que cara é esse, que personagem é esse que estão criando? E agora, quando ela conta, ela diz assim, não, ele tentou na época do compliance pedir desculpa e sim, mas era uma estratégia de manipulação. Então tudo hoje é visto com esse filtro da maldade e com esse filtro da mentira. Então, assim, tudo é relacionamento abusivo, é maldade, era já manipulado, que é um absurdo, porque os exemplos que era justamente o contrário vão se somando, quantos eu já mostrei aqui. E ela continua tentando fazer esse absurdo ficar de pé. Então, quando eu fui pra Globo, quando eu fui entrar no Tá No Ar, eu sabia que tinha sido Mauro. E eu lembro de uma das primeiras cenas que eu tava fazendo, que era Polícia Brasileira, tava eu e a Dinê, que era, inclusive, uma paródia com essa coisa da pessoa que é vítima ser questionada, que era o Adnei e o Márcio eram 2 policiais, e eu chegava e falava, moço, acabei de ser assaltada ali, nananã. Ele falava, você tá também com o celular dando sopa no lugar de alta periculosidade. E era exatamente essa paródia, o Adnei estava, e aí o Márcio olhou pra mim e falou assim, você fez bem essa cena, né? Você é talentosa, pensar que você estava escondida lá em outra emissora, né? Você me deve um boquete. Aí eu virei pra ele e falei assim, desculpa, senhor, esse boquete pertence a Mauro Farias. E aí isso virou uma piada entre a gente. O Mauro falou, gente, vou ganhar um boquete, nem tava sabendo. Depois a gente falou, eu falei, então, eu já paguei mais subido R$50, é ele que vai fazer, tá, senhor? Não sou eu, mas você vai ganhar. E era uma piada e o Mauro não tem nenhuma coisa de assédio sexual. Então tem um ambiente que era de brincadeira, de tudo, mas o assédio sexual é diferente da brincadeira. Primeiro, reparem, ela conta, ela vai contar como algo grave, não aguenta e acaba contando que isso era uma brincadeira entre as pessoas ali, que ela trouxe. E não sou eu que estou dizendo. Tem testemunhas da justiça e testemunhas que ainda não foram à justiça, mas que viram e estão dispostas a contar, que ela e que dizia, eu devo um boquete a quem me trouxe para a Globo. Essa frase era dela. Tem pessoas, sério, tem pessoas muito sérias que ouviram isso e foram depor e tiveram a coragem de mulheres. E aí ela vai e conta essa história. Quando ela conta, com a participação do Mauro, dizendo, opa, também vou ganhar um boquete. Não, peraí, o Márcio Vitor... Quando ela conta essa história, ela conta no mesmo clima de brincadeira da época e todo mundo em volta ali gargalha. Então, como é que ela quer fazer crer que na época foi uma coisa pesada, se hoje, depois disso tudo, nesse contexto da entrevista, ela conta as gargalhadas? E depois, no final, ela tenta dizer, não, mas o Mauro não tinha nada de assédio, então brincadeira é brincadeira, assédio é assédio, mas ela conta como brincadeira. E uma brincadeira que ela que levou. Essa é só mais uma mentira da Verônica, comprovada. Quando você deu seu relato, você falou que sua cabeça bateu na parede, a Carol falou assim, eu já ouvi ele fazendo isso com a sua cabeça. E eu não lembrava. Eu lembro do barulho que fez na parede, assim, no meio da reunião. Eu não tinha essa memória, só que a Carol falou que comentou com um amigo nosso em comum, quando eles saíram da redação, ninguém falou nada comigo, mas eles falaram entre si, fez um barulho. E aí, na hora que a Dani relatou que ele bateu a cabeça dela, que fez o barulho, ela veio falar comigo, ela falou, você lembra? Eu acho que eu lembro desse dia que eu me esquivei e bati a cabeça. A cabeça na parede. A cabeça na parede é um momento muito importante da narrativa da Verônica, que ela escancara uma coisa que eu estou dizendo desde o começo, a combinação de versões. E quando as versões combinadas passam a não encaixar mais, troca-se de versão, rapidamente, como se nada tivesse sendo dito. Só que são 11 pessoas, em lugares diferentes, em depoimentos diferentes. Essas pessoas, uma mentira, ela acaba sendo revelada. O que a Verônica diz aí é que ela soube da cabeça na parede pela Carol, porque a Carol nem viu, a Carol ouviu a cabeça dela batendo na parede. E aí a Verônica já diz que é porque ela estava se esquivando. Mas como nasce? Por que essa cabeça na parede foi parar na Carol? A Verônica, quando narra, não diz que veio da Carol, quando ela narra na justiça. Ela fala que veio desse amigo, que aí agora ela diz que a Carol falou para o amigo.
Mas a cabeça na parede precisava acontecer para estabelecer um padrão. Eu tinha que ter alguma violência, né? Já que a Dani inventa uma parede, tem uma outra atriz que inventa uma parede, ela tem que inventar uma parede para fazer o padrão. Aí a Luciana Fregolente, em uma das instâncias que ela vai depor, uma instância que ela achou que eu não teria acesso ao depoimento dela, ela diz que me viu apertando Verônica numa parede em outubro de 2019, depois da reunião do Mulheres Fantásticas. Eu provo na justiça que nessa data seria impossível eu apertar a Verônica na parede, por várias razões, que eu mostro agora. A primeira, depois da reunião do Mulheres Fantásticas, no dia seguinte, a Verônica me manda uma mensagem dizendo que tinha levado um pé na bunda, expressão dela, e que me amava. Ouça uma mensagem. Amor, eu amo você. Eu quero muito falar muitas coisas com você e gritar efusivamente. Eu não sei, eu acho que eu saí e você não tava lá. Se você estivesse em algum lugar no meu, né, raio de visão, talvez eu tivesse gritado. Mas eu tinha realmente desaparecido. Mas amor é delicado. Porra, é foda. Eu tomei um pé na bunda. Eu tô apaixonada por você e tomei um pé na bunda, amor. Não que eu não acho que você tenha razão. Eu acho que você tá coberto de razão. Realmente, você não tem nada pra me oferecer. Mas eu te amo. Mas eu te amo anyway. Não quero estar fria. Eu achei você super frio me cumprimentando. Fiquei até meio preocupada. Mas eu acho que, sei lá, podemos ser amigos. Eu gosto muito de você. Então, como é que a pessoa que está mandando uma mensagem reclamando que você não quer nada com ela foi espremida por você numa parede? Não faz sentido. Então, o que acontece? Quando a Luciana vai depor já numa outra instância, essa narrativa desaparece da Luciana. Ela não viu mais isso. Ela não viu mais ela sendo apertada numa parede na reunião do Mulheres Fantásticas e tal, porque eu desminto isso no âmbito do inquérito. Eu mostro que isso seria impossível, inclusive porque tem mensagens da Verônica nessa época, 2019, um mês antes, por exemplo, reclamando que eu não beijava ela em público. Que todo mundo sabia que a gente ficava e eu não beijava ela na redação. Então, se ela está reclamando que eu não beijo ela em público, se ela está reclamando que eu não beijo ela na redação, como é que eu estou apertando ela numa parede da redação? A história não fecha. Como ela não fecha, a história some. E aí, quando ela vai dar essa entrevista, que está lá a Luciana, está lá a Carol, a parede sai da Luciana, Luciana não cita mais a parede, não cita que viu Verônica sendo espremida, e essa história da parede vai parar na filha dela. E mais, troca, para não ter... Como eles sabiam que a Verônica estava reclamando naquela época, que eu não queria nada com ela e que eu não beijava ela em público, eles pegam essa história e jogam para 2 anos antes. Então, a cabeça na parede da Verônica troca de pessoa e troca de data. 2 anos. Troca de mãe para filha e troca de 19 para 17. Gente, o que vai ser preciso mais para vocês acreditarem que isso é uma armação?